passada. Ah, não. Meu Deus, que esse texto é imenso. Mas não é para ler tudo, é para se socializar com... Ai, gente, não consigo botar para gravar porque é todo o tempo gente entrando. Peraí, pronto, deu certo. Não é para ler tudo, Rayane, é para você principalmente identificar a parte que se refere mais ao currículo. Por exemplo, do PCN, ler mais aqueles aspectos que eu coloquei. Eu vou falar hoje aqui no momento da aula, né, os aspectos que vocês devem observar com mais detalhe, vamos dizer assim, né? Na verdade, o texto ele é muito longo, são documentos, são 3 documentos, né? Só dos PCN são 3 documentos. Vou botar aqui a tela inteira, é mais fácil para eu falar. Não está visualizando ainda, né? Não. Está conseguindo. Meu Deus, por que ele não está me deixando compartilhar? Tem gente que quer entrar. Ellen, às vezes dá esse bugzinho aí, se não estiver aparecendo para tu apresentar, tu tenta sair e entrar de novo. Tá aqui, não tá dando certo não. Vou botar uma janela para ver. Ou então manda para mim. Tá. Ou então manda para mim, professor. Eu vou passando para a senhora aqui. Vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo. Pronto, apareceu. Aí já tem gente querendo entrar. Bom, gente, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa sétima semana, né? Semana passada nós não tivemos encontro síncrono, mas nós tivemos as atividades que vocês puderam ir adiantando a leitura, né, dos textos que foram propostos. E, rapaz, por que isso aqui? Ah, deu certo, pronto. E aí eu vou começar hoje com a nossa agenda. Vocês já estão visualizando aí. Então, essa semana, na verdade a semana vai continuar mesmo, né? Não vou alterar a data agora, porque na semana que vem talvez a gente consiga recuperar essa aula da semana passada, porque eu vou postar um vídeo intermediário aí, tá? Então o prazo da atividade é que eu vou ampliar, né? Porque eu acho, aliás, nessa agenda aqui não, É essa aí, só... porque já passou. Não, na verdade já passou. Aquela atividade ali já passou, inclusive eu já alterei também. Então, vamos para as novas tarefas e atividades, que seria a semana... Deixa eu ver se eu consigo aceitar por aqui. Pronto, consigo. Semana 6 e 7. O que a gente vai estudar, na verdade, nessa aula, começando nessa aula de hoje, vai ser os parâmetros curriculares nacionais e a base nacional comum curricular. Essa é a temática dessa aula de hoje e da próxima. Por isso, eu acho que vai dar tempo estudar essas duas temáticas. Principalmente porque vocês já deveriam ter começado a leitura na semana passada. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos 2 trabalhos que a gente tem para essa semana, que é a leitura dos parâmetros que vocês já fizeram semana passada e hoje, né? Eu disponibilizei também os vídeos, eu não sei se vocês perceberam, mas eu disponibilizei o vídeo, e hoje eu postei o fórum, que vai começar de hoje, vai até o dia 7 de julho, vai até o dia 7 de julho, tá? Eu vou ampliar um pouquinho aí, dia 6, né? Uhum. Pronto, dia 6. Que 5 é uma segunda, 6 é uma... dia 6 ou 7, tá? E aí, vocês têm para esse período agora, para a semana 7, tá errado em cima, por isso que eu estou me confundindo. É semana... Deixa eu só corrigir logo aqui. Pronto. É melhor. Vocês têm 2 tarefas.
Uma é a atividade de análise dos parâmetros curriculares e da BNCC, onde vocês vão comparar alguns aspectos desses dois documentos, que eu descrevo, inclusive, aqui no final dessa apresentação. Quem viu essa apresentação antes, porque já estava postada, vai identificar que tem alguns aspectos relacionados aos parâmetros e à BNCC. Esses aspectos que eu selecionei são aqueles que dizem respeito de forma mais direta aos currículos. Um outro é responder o questionário sobre os parâmetros curriculares nacionais, que já está postado, e tem um link para o Google Forms, e vocês vão apenas preencher, colocando as respostas corretas. O prazo para envio dessa atividade é até o dia 6/7, tá? Que é próxima semana. Passando a próxima semana na outra, quer dizer, que próxima semana ainda é dia 30, não é isso? Acho que é. Pronto. Então, como é que vai ser essa tarefa dos parâmetros e da BNCC? Vocês vão ler a base nacional e os parâmetros curriculares, não todo o documento, principalmente os aspectos que dizem respeito à concepção de educação física, que os parâmetros curriculares trazem uma definição e a base também traz outra definição. Só um minutinho, gente. Só um minuto. Pronto. Só um minutinho. Só um minuto. Oh, ela mandou mensagem para ti? Responde aí para ela. Olha agora. Ela quer saber sobre o negócio da pomada aí. Pronto, gente, desculpa aí, só para responder aqui um negócio. Então, vocês vão analisar principalmente esses aspectos: a concepção de educação física, as unidades temáticas ou blocos de conteúdos, porque a gente tem aí definições diferentes, tá? A base nacional vai chamar toda a parte que se relaciona a conteúdos da educação física, e os parâmetros curriculares vai chamar de blocos de conteúdos. E o outro aspecto está relacionado às dimensões do conhecimento. A base nacional vai chamar de dimensões do conhecimento, e os parâmetros vai chamar aí de dimensões do conteúdo. É a mesma coisa, tá? Vai mudar só a nomenclatura e, obviamente, a base vai apresentar 8 dimensões do conhecimento, e os parâmetros curriculares vão apresentar 3 dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. E aí eu vou explicar exatamente isso um pouquinho mais à frente. Vocês vão participar do fórum e vão fazer aí uma análise dos dois documentos e postar uma reflexão crítica sobre esses aspectos gerais que eu vou colocar agora. A partir da leitura dos parâmetros e da BNCC, como você analisa as contribuições desses dois documentos para o componente curricular Educação Física? Ou seja, o que vocês acham que esses dois documentos trazem de contributos para o professor que está no dia a dia da escola e que vai dar aula de Educação Física? Você considera que os objetivos propostos e as competências que são explicitadas nos documentos atendem ao que deve ser implementado pela disciplina na escola? Ou seja, os objetivos são palpáveis, são reais, é possível aplicar esses objetivos no âmbito da escola pública atual? E as competências que são propostas na base? A BNCC, ela propõe 10 competências que devem ser adquiridas, né, ao longo do ensino fundamental. Deixa eu botar aqui, quem mais quer participar? Tem mais gente querendo entrar. E aí a última questão é: qual é a importância desses documentos, ou se tem alguma importância desses documentos para a legitimidade da disciplina na escola? Será que esses documentos, eles ajudam nessa dimensão da legitimação da educação física? E se ajuda, como é que isso pode ser explicitado, né? Então, vocês vão elaborar uma pequena observação, uma pequena crítica e uma reflexão sobre essas 3 questões, relacionando aí os dois documentos, tá? Então, vou resumir aqui o conteúdo das 2 semanas. Tá bom.
antes de eu fazer o resumo aqui da aula, eu vou parar aqui, eu já expliquei a agenda, são somente essas duas atividades, né? Ler os parâmetros, ler a base, responder o formulário do Google Forms só sobre os parâmetros, são 12 perguntas sobre os parâmetros, são questões de múltipla escolha e somente uma opção correta. E em relação à base e aos parâmetros curriculares, vocês vão elaborar, né, um resumo crítico reflexivo. Pode ser um texto ou pode ser um vídeo. Vocês optam se querem fazer só um texto comparativo, lembrando que tem que apresentar a concepção, as unidades temáticas e as dimensões do conhecimento. Vocês podem elaborar um texto comparativo ou fazer um vídeo, né? Nesse vídeo, vocês têm que, não é obrigado vocês aparecerem, mas tem que conter essas 3 questões. O que é que a base trata do conceito de educação física, como é que o PCN traz, como é que estão dispostas as unidades temáticas na base e os blocos de conhecimento nos parâmetros, como é que estão dispostas as dimensões do conhecimento na base e as dimensões do conteúdo para os parâmetros curriculares. E aí vocês podem fazer uma apresentaçãozinha, gravar um vídeo entre 5 a 7 minutos, tá? Ou fazer um texto comparativo entre esses dois. Ok? Dúvidas? Dúvidas em relação a isso, gente? Então, eu vou parar e a gente vai agora, o Pedro vai apresentar uma síntese, né, do que nós já fizemos com relação à correção do trabalho, do primeiro trabalho, que é o trabalho do resumo dos 2 textos, e ele vai apresentar aí uma planilha, né, com não só dos resultados dos trabalhos inicialmente, né, mas fazer uma análise para que vocês possam, nos próximos trabalhos, ir melhorando esses aspectos que ele vai apresentar aqui. A partir de hoje ou amanhã, a gente já está postando as notas do primeiro trabalho, tá? Com a tabela, com a explicação do que é que foi corrigido. Pode ir, Pedro. Professora, só para lembrar, antes de iniciar, a questão do vídeo, né, que, se possível, né, se o vídeo ficar grande, não couber na tarefa do SIGA, vocês põem no compartilhado do Google Drive para mim e para a professora, certo? Beleza? Ou quem tem o canal, ou quem tem canal no YouTube, basta colocar o link também para a gente, Pedro. Não tem problema não. Pode ser também. Bom, gente, boa tarde, né, a todos vocês. Vou apresentar aqui alguns pontos do que a gente fez sobre o trabalho, né, eu e a professora. Os aspectos positivos, né, vamos iniciar aqui pelos aspectos positivos, é que, assim, teve muitos, né, cerca de 90% dos trabalhos que nós pudemos olhar, tiveram ideias bem sucintas, né, foi bem, eu estava dizendo para a professora que foi bem legal analisar o texto de vocês, né, porque muitos de vocês tiveram essas ideias e tal, teve muita criatividade, boas críticas, também, né, eu não coloquei aqui, mas também a maioria dos textos, né, dialogaram com os textos bases, né, e aí teve uma boa capacidade de argumentação, visões bem pertinentes sobre acerca de como o currículo é implantado desde quando dá lá o seu início, né, e tal, e até os dias de hoje. E aqui também não ficou só na questão do currículo, né, mas levou também de como nós, professores, fazemos esse currículo na prática do dia a dia, né, da educação física dentro da escola. E também a entrega no prazo estabelecido, todos os trabalhos foram entregues no prazo. Nesse primeiro aí, Pedro, 30, dos 32, e isso foi muito positivo, gente, dos 32 alunos matriculados, agora só tem 31, né, porque um já desistiu, 30 entregaram esse trabalho no prazo. Isso foi muito positivo em relação, né, às outras turmas. Então, assim, parabenizar o grupo
pela pontualidade na entrega dos trabalhos, porque é bem difícil nesse momento vocês estarem entregando e no prazo. Então, isso foi muito positivo, tá? Então, parabéns aí por esse primeiro trabalho. Pode continuar. Alguns dos erros... Vai, Patioli, fala. Desculpa interromper, rapidinho. Professora, o primeiro trabalho, não sei se a senhora viu, eu mandei um e-mail para a senhora mandando ele, a senhora chegou a ver? O que entra, eu não entrei, não está entrando aqui na contabilização, porque aqui a gente está contando que está no SIGA, tá? E os que entregaram pontualmente. Então, eu estou colocando a partir do SIGA, mas não se preocupe que quem entregou o trabalho está aqui, tá? Pode ficar tranquilo. E, se eu não me engano, Patioli, eu corrigi o teu trabalho também já, certo? Uhum. Se eu não me engano. Alguns aspectos... O que não está no SIGA, Patioli, fica no meu e-mail, então não precisa se preocupar, viu? Está contabilizando. Pode ir, Paulo. Alguns aspectos a melhorar, né? Português. Teve alguns erros de português aqui, principalmente na questão de regência, concordância e acentuação, e coerência e coesão, certo? A formatação inadequada. Aqui entra a questão da paragrafação, né, de ser um e-mail, do 3322, né, lá da capa. Teve muitos trabalhos também sem capa, entendeu? Aquela capa padrão que a gente conhece de trabalhos acadêmicos, né? E também aqui teve alguns textos confusos nas ideias. Em que sentido? Era bem nesse sentido aí mesmo, certo? De saber se era resenha ou resumo. Às vezes tinha pessoas que colocavam em formato de resenha, outros em formato de resumo, e assim vai. Teve alguns textos também que estavam fora do padrão pedido. Qual é esse padrão, né? O padrão lá de resumo crítico reflexivo, certo? E teve não muitos trabalhos, mas uns 2 ou 3 no máximo de questão de parcialidade, certo? Em que aspecto? Você pondo o seu posicionamento, certo? É um resumo crítico, reflexivo e tal, mas, assim, nas palavras, quando a gente ia perceber, existia muito essa ideia, certo? Eu peguei 2 ou 3 textos tendo essa ideia, né, de parcialidade, entendeu? Então, deixa eu só responder aqui a Rayane. Rayane, não despontua, tá? A não colocação se você não colocar a capa. O que a gente está colocando aqui são aspectos que podem melhorar. Porque a gente, às vezes, pega um trabalho em que já começa, o trabalho não tem um título, não tem um cabeçalho para dizer de quem é. A gente sabe de quem é porque quando a gente baixa no SIGA, aparece lá o seu nome, mas quando a gente baixa o documento fica sem identificação nenhuma. Então, quando a gente coloca para melhorar tanto a formatação, tem aluno que entrega o trabalho com a letra muito pequena, quando, na verdade, você pode formatar o trabalho já no sistema padrão, que é o que vocês vão fazer o TCC no futuro, né? 3, 2,5, 2,5, justificando, colocando o parágrafo, espaçamento 1,5 entre as linhas. Então, para vocês já irem fazendo os trabalhos agora na disciplina, como se vocês estivessem fazendo no futuro TCC, né? Porque já está bem pertinho. Alguns de vocês, inclusive, já fizeram o TCC 1, já estão no 2, e continuam entregando os trabalhos sem estética. Então, a estética, ela conta de modo geral. Não é que o aluno escreveu um texto muito bom, mas não tinha formatação, não é que eu vou desconsiderar. Isso eu vou levar em conta. Mas é para que vocês possam ter mais cuidado e possam melhorar esse aspecto em relação à entrega do trabalho. Tá? Sim, sim. Não, é que eu perguntei porque eu geralmente não faço capa, né? Eu faço cabeçalho. Eu prefiro cabeçalho do que capa. Não tem problema. Se fizer um cabeçalho, tá ok. Pois certo? Eu prefiro cabeçalho, porque eu acho capa uma coisa muito burocrática. Eu acho um saco fazer, mas, assim,
eu faço cabeçalho tranquilo e eu não Pronto. deixo na casa informações necessárias. Né? Opta por um ou por outro. O ruim é quando a gente pega, já o trabalho começa com parágrafo, e às vezes não faz nenhuma introdução. Lembrem-se que todo o trabalho que vocês entregam, você tem que informar o leitor do que trata, fazer uma breve introdução, fazer o desenvolvimento e fazer uma conclusão. Às vezes, vocês já começam o texto informando a ideia, sem ter nem informado do que é que se trata, né, esse resumo, porque aí no futuro, se vocês quiserem utilizar também esse resumo, você não vai saber nem de que texto foi, de onde foi, para que disciplina foi, por que vocês fizeram esse trabalho. Então, não é para cumprir somente uma obrigatoriedade também para a disciplina, é para que no futuro vocês fiquem também com esse material, né, para aqueles que vão fazer um concurso, vão fazer uma prova, então você tem também aí com vocês um material de estudo, tá? Se você não precisar ler aquele texto de novo, você tem esse resumo que você demonstrou a partir das ideias principais, o que você entendeu. Não é mais nesse sentido. Pode ir, Paulo. E aqui está a planilha, né, com todos os nomes. Eu acho que não vai estar dando para ver. Não, a gente vai colocar no SIG, é melhor. Aqui, gente, a planilha tem exatamente o nome, e aí tem cada trabalho e o fórum, tá? Tem os trabalhos que vocês entregaram, tem a tarefa 1, que foi o resumo crítico reflexivo, a tarefa 2, que foi aquela de responder à pergunta, né, ou a afirmação com um gráfico, aquele desenho, e a tarefa 3, que foi a atividade de aprofundamento entre os dois currículos. Acho que só foi até a tarefa 3, né, Paulo? Não, foi até a 5. Foi até a 5? Os meninos fizeram... Na verdade, não, foi até 4, foi até a 4. Mas eu vi que... Foi a análise dos planos, porque... Isso, a análise dos planos, isso. Porque a dos parâmetros, eles ainda vão entregar até o dia 6, tá? Tanto a dos parâmetros, quanto da atividade da BNCC. Então, é mais para que vocês tenham uma ideia do que vocês já produziram até agora, dos cuidados que eu tenho que ter com as próximas tarefas, né, da participação nos fóruns, aí também tem a participação de vocês no fórum, tá? Então, é mais para que vocês possam ficar atentos. Aí então, depois a gente vai passar isso, né, não é, Paulo? A gente vai colocar no SIGA, para que vocês possam acompanhar. Só com a matrícula, tá? Não vai ter o nome de vocês, para a gente colocar aí o anonimato. E assim, qualquer coisa, vocês podem estar falando comigo ou até mesmo com a professora, para saber, né, quantas atividades você deixou de fazer ou não, entendeu? A gente pode conversar no particular. Então, gente... Ou até mesmo se a gente errou, né? Às vezes a gente confunde, às vezes, por exemplo, tem como o Marcos colocou agora, mandou por e-mail, e aí a gente não buscou lá no e-mail, porque são muitos alunos, são 50, aliás, nessa turma são 32, não. Eu estou confundindo com o noturno, nessa turma são 50. Por isso que eu achei que todo mundo entregou. Mas assim, professora... Mas ainda assim tá muito bom, o número tá bem razoável, porque também tem atividade que é em dupla. Tranquilo. Pode ir. E assim, não é... Vale salientar também que não é nem uma questão de não fazer, né? Mas a maioria, assim, pelo que eu vi, não deixou foram poucas, né? Foram poucas pessoas que deixaram de realmente fazer alguma atividade, entendeu? Foram muito poucas mesmo. Muita gente fez 2, 3, 4, ou só 3, ou só 2, ou só 1, entendeu? Tá bom. E é isso. Ok, gente. Então, agora vamos para o conteúdo, então, de hoje. Pode parar, Pedro, a apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Acho que o Daniel está perguntando aqui. Já respondi o da Rayane, que não é obrigatório. O Daniel, como é que perguntou? Essas pessoas que tiveram esses erros serão chamadas para falar? Na verdade, vocês vão receber o feedback pelo SIGA. A gente vai colocar a tabela que a gente usou para corrigir, e aí lá tem marcado. Tem alguns itens, tem os quesitos, que são os critérios de correção. Se você fez o resumo
se ele apresentou uma análise crítico-reflexiva, se o resumo ele cumpriu com aquilo que foi solicitado, se apresentou criatividade, e aí vocês vão observar o que é que vocês como é que a gente diz? Atenderam ou não, e aí melhorar para os próximos trabalhos, tá? Só isso. O feedback é esse, mas se vocês quiserem conversar sobre o trabalho, a gente também pode estar explicando, caso vocês não entendam a ficha, tá bom? Podem me perturbar, resumindo. E aí o que o Pedro não souber responder, ele me pergunta, ou então vocês podem perguntar para mim também, tá bom? A gente está sempre conversando, sempre. Todo dia, se ele não sabe, ele manda para mim. Ok, então vou apresentar aqui olha se já está aí, já apareceu. Sim. Que é exatamente essa explicação agora, ela vai ajudar vocês na elaboração do trabalho sobre a BNCC e os parâmetros, tá bom? Bom, os parâmetros curriculares. O que são os parâmetros, né? Esse painel aí, ele está disponível no SIGA, e ele traz uma explicação bem geral do que são os parâmetros curriculares. Os parâmetros, ou PCNs da educação física, ou os livros azuis, né, da educação física, eles são documentos que não é considerado uma lei como a LDB. A BNCC, ela tem um aspecto legal e, consequentemente, obrigatório. Os parâmetros curriculares, como o próprio nome diz, são parâmetros, são documentos, né, que foram elaborados pelo MEC com o intuito de orientar os diferentes componentes curriculares da escola. O que cabe nessa orientação? Essa orientação consiste em definir os caminhos que esse componente curricular tem que desenvolver dentro da escola. Consequentemente, esse documento, ele apresenta uma caracterização geral da área, ele traz um histórico da área, a partir das principais concepções que estão presentes naquele determinado período e naquele contexto, ou que se tem o intuito de implementar, né? Então, ele traz também os grandes objetivos que a disciplina ou componente curricular ele deve desenvolver na escola, aponta os possíveis conteúdos que devem permear a prática pedagógica do professor, traz indicadores sobre como deve se desenvolver a relação entre o ensino e a aprendizagem nesse conteúdo e o que o professor deve priorizar, e traz algumas orientações didáticas para que o professor possa ficar atento no momento da implementação da disciplina. E aí vamos dar o exemplo aqui para a educação física, né? Os parâmetros, o da educação física, como vocês viram no documento, ele traz uma pequena caracterização histórica. O primeiro documento, ele é do primeiro e segundo ciclo, né? Que vai do primeiro ao quinto ano. E o segundo documento, ele vai do quinto ao oitavo ano. Primeiro, quarto, quer dizer, estou confundindo com a BNCC, porque mudou. A seriação nos parâmetros era de primeiro a quarta e quinta a oitavo. São 2 documentos. E o documento do ensino médio, tá bom? E aí, são divididos em ciclos. Primeiro ciclo, primeiro e segundo ano. Segundo ciclo, terceiro e quarto ano. Então, são 2 ciclos. E aí, nós temos, em seguida, o outro documento, que é do quinto ao oitavo ano. No primeiro documento, é apresentada uma pequena caracterização da área. E nessa caracterização da área, aparece pela primeira vez, que foi em 1996, acho que é de 96 o primeiro documento. Aparece a educação física como cultura corporal, tá? Que é o termo que vai substituir aí a aptidão física, que usualmente os documentos do MEC relacionados à educação física, até a década de 90, eles ainda utilizavam a terminologia aptidão física. A partir da década de 90, principalmente aí com a grande influência
que teve, né, a abordagem crítico-superadora, ou o livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Esse livro, ele foi muito um marcador, né, da área, porque ele inaugura aí uma nova concepção para a educação física, que é atrelada à cultura corporal de movimento. Tá? Então, o documento, ele apresenta os objetivos gerais para a educação física, para todo o ensino fundamental, traz aí os principais conteúdos divididos em 3 blocos. Os parâmetros curriculares, inaugurou também uma forma de sistematização, ou seja, foi a forma mais clara que a gente teve de sistematizar o conhecimento na educação física para os diferentes níveis de ensino. Então, ele sistematizou em 3 grandes blocos de conteúdo, tá? Que é ginástica, esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo e as atividades rítmicas e expressivas. E o que é importante também? Eles definiram aspectos, 3 aspectos para a escolha dos conteúdos, ou seja, quais os critérios que os professores deveriam seguir para desenvolver esses conteúdos. Um deles era a relevância social que esse conteúdo tem para a área. O esporte é um conteúdo relevante para a educação física? A ginástica representa um conteúdo relevante? As lutas, os esportes, né? Os conhecimentos sobre o corpo, as atividades rítmicas e expressivas. Então, o primeiro critério para a escolha desses conteúdos foi a relevância social. Um outro é se esse conteúdo tinha uma relação de caracterizar, se ele caracterizava a própria área, ou seja, se esse conteúdo tinha realmente uma relação direta com a área. E, por fim, adequar este conteúdo às características do aluno, né? Ou seja, aos aspectos que envolviam desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. Então, esses foram os principais critérios: relevância social, as características da própria área e, tão importante quanto, né, as características dos alunos. Um outro aspecto que os parâmetros apontam são os 3 elementos que são utilizados para falar sobre o aprender e ensinar na educação física. Os parâmetros, eles apresentam uma relação entre o que está muito presente na nossa área, né, que são os automatismos e a atenção. Então, o que é que ele trata em relação... Obrigada. Em relação a esse aspecto, que cabe ao professor sair desses tipos de práticas, como somente as práticas tecnicistas, por exemplo, que mais automatizavam do que realmente traziam algum tipo de conhecimento palpável para o aluno. Então, o professor, ele deveria dar atenção a práticas que visassem, né, uma compreensão crítica por parte do aluno, uma compreensão no sentido de levar em conta as experiências anteriores dos alunos, que é o que eles vão chamar também de contextualização. Então, quando ele vai tratar desse automatismo e atenção, ele vai falar, o documento trata exatamente desse aspecto, que cabe ao professor estar atento para não automatizar e não deixar as práticas, né, corporais de forma mecânica, de forma tecnicista. Um outro aspecto que é apresentado pelo documento diz respeito à afetividade e o estilo pessoal, que deve ser algo, tendo em vista que a gente trabalha com a cultura corporal e cada corpo apresenta a sua subjetividade. Portanto, cada um tem um estilo pessoal próprio de desenvolver e de realizar as práticas corporais. E vai também tratar dessa dimensão afetiva que está presente na área, na disciplina da educação física, em virtude da sua disponibilidade, né, em relação ao trabalho com o corpo, com o movimento. E um outro cuidado que o documento apresenta em relação a isso é o tratamento das pessoas com deficiência, né, com deficiências físicas, que até então nós não tínhamos tanto espaço para esse tipo de discussão dentro das aulas de educação física. Tá? E aí, o que é que a gente traz também nesse documento? As orientações didáticas. Essa é uma parte que tem alguns pequenos problemas, né?
principalmente foi uma parte muito criticada desse documento dos parâmetros, mas para aquele momento, foi na década de 90, né, o documento ele foi bem ousado, no sentido aí de propor, né, um outro olhar para a educação física. Então, demorou muito a chegar na escola essa perspectiva de uma concepção crítica de ensino da educação física e se desvincular dessa concepção mais tecnicista, mais voltada para a aptidão física. E aí as orientações didáticas, eles vão trabalhar sobre a organização social das atividades e a atenção à diversidade. Eu acho que aí conseguiu introduzir uma diversidade de conteúdos, porque até então a gente tinha e tem ainda uma educação física muito próxima do esporte. O esporte ainda é um conteúdo que é muito privilegiado nas aulas de educação física. E com os blocos de conteúdos, tratando dos esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, o professor teve uma atenção maior a ampliar o rol de conteúdos, né? Uma outra orientação didática diz respeito ao uso do espaço. A gente sabe que uma problemática que sofre ainda a educação física na escola diz respeito à falta de uma estrutura, de um espaço físico e de material. Então, os parâmetros orientam que o professor utilize vários espaço físico dentro da escola, né? Um outro aspecto diz respeito à apreciação crítica, que a gente já tratou anteriormente, que a aula, ela não seja somente o momento do fazer, mas que ela tenha também momentos de ensinar o aluno a apreciar criticamente os diferentes elementos da cultura corporal, por meio dos esportes, dos jogos, das lutas. Então, essa não é só o fazer pelo fazer, mas é também compreender, é ter uma leitura daquela prática corporal de forma mais ampla. Conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, cabe ao professor, compete a ele adequar, né, o ensino desses diferentes componentes, tendo uma compreensão de quais são os conhecimentos que o aluno traz antes de entrar à escola. Alguns alunos têm já um amplo conhecimento aí de esporte, de jogo, de ginástica, porque ele pratica isso fora da escola, e muitas vezes quando ele entra na escola ele já tem alguns conhecimentos prévios. Problematização das regras, isso é um outro aspecto que foi bastante difundido no documento, no sentido de que não trabalhar somente com aulas diretivas, mas colocar atividades, né, e práticas nas quais os alunos eles possam problematizar a própria construção das regras e da dinâmica do jogo. Um outro aspecto em relação à competência e à competição, o professor deve privilegiar, né, o desenvolvimento de competências dos alunos e não a competição, que é o que usualmente a gente tem na aula. E o aspecto que eu falei que foi muito criticado diz respeito a essa diferença entre meninos e meninas. Então, assim, o documento, ele traz, né, para a época, ele traz aquela diferença, assim, de que as meninas não querem participar da aula, então as meninas podem torcer. As meninas podem ser torcida, as meninas podem ficar ajudando a arbitrar o jogo. Então, essa orientação didática, ela foi realmente muito desconsiderada, porque não faz sentido a gente dizer que as meninas, porque são mais fracas, porque as meninas têm menos habilidade, então as meninas vão ficar assistindo o jogo e vão ser torcida. Então, aí o professor deixa de assumir o seu papel, né, de educador, de ensinar bem e ensinar bem a todos, né? Então, essa orientação didática, praticamente, vocês riscam também, né, não considerem essas diferenças. Tem perguntas? Acho que o Solano colocou aqui que uma crítica, não adianta ter um documento com essa relevância se o professor deixar ele na sala. Isso. Sim, durante muitos anos, Solano, o documento dos parâmetros, né, o livro azul, eles ficaram nas salas, na biblioteca, né, praticamente algumas escolas nem chegaram a abrir as caixas, mas, assim, nas últimas pesquisas que têm sido difundidas, né, sobre a educação física e o uso dos parâmetros, assim, teve uma boa
inserção de professores que aplicam e que fizeram as suas aulas, os seus planejamentos pautados nos blocos de conteúdo dos parâmetros curriculares. Então, muitos demonstraram conhecer o documento dos parâmetros já nos anos 2000, né? E aí você coloca também outra, a volta à calma, um bom momento para despertar o diálogo reflexivo e crítico sobre a prática. Assim, é um momento, é uma orientação didática, mas não é o único momento, né? A reflexão, ela está presente em todo momento da aula. É claro que a gente não vai ficar parando a aula o tempo todo para ficar, vamos lá, gente, junta aqui, e aí, o que é que vocês acharam? Claro que o momento da volta à calma é um momento muito propício, mas que ele pode também se desenvolver ao longo da aula sem problema, tá bom? Aí aqui nós temos os objetivos gerais da educação física para o ensino fundamental. Esse sim é uma parte importante do documento que vocês precisam ler, porque ele vai indicar exatamente o que a educação física deve desenvolver, né, de modo geral nas aulas de educação física. Tá? Então, os PCNs, eles fornecem sugestões temáticas metodológicas que ajudam o professor, né, a propor conteúdos diversificados, que até então o conteúdo principal eram os 4 esportes, né, ou como alguns autores chamam, do quarteto fantástico, basquete, vôlei, handebol e futsal. Então, ajuda a superar também no sentido de propor aulas mais dinâmicas, problematizadas, né? Então, os parâmetros, eles trazem também essa contribuição no sentido de propor objetivos para a disciplina de educação física na escola, que até então o objetivo principal era ensinar os esportes. Então, conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando aí os hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, saber se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais que envolvem o jogo, o esporte, a dança, as lutas e as ginásticas, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro também, por meio, por exemplo, das danças, das lutas, né? Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança e de suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética e estética. E isso está muito presente nas aulas de educação física. Então, os objetivos gerais, eles dialogam muito com o que a gente pode desenvolver nas aulas de educação física. Eu não vou ler todos, que é tarefa para que vocês leiam, né, e verifiquem e posta lá no fórum se são adequados ou não. E aí, como eu falei, o documento, ele traz um aspecto muito positivo, que é a inovação no sentido de uma nova concepção de educação física, sai de uma concepção que é voltado para a aptidão física e introduz aí um novo conceito que é a cultura corporal. Então, para o documento, a educação física é uma área de conhecimento que deve introduzir e integrar os alunos na cultura corporal do movimento, com finalidades do lazer, da expressão dos sentimentos, afetos e emoções, manutenção e melhoria da saúde. Então, vejam que a educação física, ela vai estar voltada principalmente para esse trabalho de desenvolver os elementos da cultura corporal com finalidades para que os alunos no futuro possam utilizar como lazer, possam utilizar como expressão de sentimentos, afetos e emoções e manutenção e melhoria da própria saúde. A educação física é um componente curricular que introduz e integra os alunos nessa cultura corporal. E aí, um aspecto também positivo de todo o documento e de todas as disciplinas é a contribuição para essa formação de cidadãos críticos, né? Então, aí o documento, ele traz esse conceito de educação física. E em relação a... ver aqui se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Não. E em relação... Pronto, pode falar. Rapidinho.
quando ele se contrapõe às aulas que focavam muito na aptidão física, naquelas aulas esportivistas, né? Ele implica que as aulas padrões, as aulas, digamos assim, as áreas dentro da carga horária do aluno fossem aulas com esses objetivos, né? E as aulas esportivistas fossem as aulas voltadas para os alunos de escolinha. Eu posso dizer isso? Não entendi, não entendi a pergunta. Não, a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, é que essa perspectiva de se contrapor aquelas questões de aptidão física, aula muito esportivista, técnica, né, muito voltada para as competições, ele se contrapõe a isso, os parâmetros, né? Não é que ele nega isso. Ele vai dizer que a aula da educação física, ela deve ser uma aula que ela precisa ir além dessa dimensão de trabalhar apenas o componente físico, e esse componente da aptidão física, e que ele trabalhe ampliando a visão do aluno, no sentido de contribuir para a formação da cidadania, no sentido também de proporcionar uma reflexão crítica sobre esses elementos da cultura corporal, que não dá para ser feito apenas com essas aulas reprodutivistas, com essas aulas em que o aluno apenas faz, sem pensar sobre o que está fazendo. Ele não vai negar. E aí, o que você está colocando é que isso pode ser trabalhado paralelamente em outros momentos dentro da formação do aluno, como aqueles alunos que gostam de esporte, e procurar as escolinhas. Não impede. Tá? Não é impeditivo para isso. Tá certo? Deu para entender? Deu sim, porque eu pensava que ele estava... A minha questão foi que existe a padrão, né? A carga horária padrão de educação física e a carga horária extra, que seria para os alunos de escolinha, por isso que eu estou dizendo. Na escolinha, que é mais esportivista, já na aula padrão, que é para todo mundo, engloba isso que ele está falando. Que é exatamente para formar uma carga cultural, uma questão crítica, é isso, né? Exatamente, então, perfeito. Se encaixou. Ok? E aí os objetivos, porque assim, os objetivos da educação física são todos esses, ó, que está colocado aí. Participar de atividades corporais, ou seja, o aluno tem o direito de participar das atividades corporais, né? Estabelecendo aí relações equilibradas e construtivas com o outro, adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade, solidariedade em situações lúdicas e esportivas, né, dos elementos, ou na dança, no esporte, no jogo, da ginástica, conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura corporal no Brasil e no mundo, seja por meio dos jogos, dos esportes, das danças, das lutas e da ginástica. E reconhecer-se também como elemento integrante do ambiente, né, sabendo aí adotar hábitos saudáveis, de higiene, alimentação, atividades corporais. Então, cabe também ao professor trabalhar com esses aspectos que envolvem o efeito que essas práticas corporais têm, né, sobre a própria saúde, para manutenção e melhoria da saúde coletiva. Então, ele não deixa de lado a dimensão da saúde, mas ela não é a saúde somente pela saúde. Tá? Aí são outros objetivos, né? Solucionar problemas de ordem corporal, reconhecer condições de trabalho que comprometem os processos de crescimento e desenvolvimento, saber o que são esses processos de crescimento e desenvolvimento, saber diferenciar, conhecer esses padrões de saúde e beleza que são tão divulgados pela mídia, né, discutir, né, esses padrões de estética, de beleza, e são aspectos muito importantes e que têm um caráter educativo no nosso momento atual. Conhecer, organizar, interferir no espaço de forma autônoma, sabendo aí reconhecer os lugares para a prática corporal, para as práticas de educação física e vivenciar essas práticas fora, né, seja como lazer, seja no tempo livre. Os parâmetros para o desenvolvimento desses objetivos, eles dividem os conteúdos em blocos de conhecimento. Esses blocos de conhecimento estão divididos em 3 blocos. Conhecimento sobre o corpo, que envolve aí esses processos de crescimento, desenvolvimento, que vai envolver os conhecimentos sobre os aspectos fisiológicos, sobre os aspectos da anatomia do corpo. Os esportes, jogos, lutas e ginásticas, que aí vai envolver os aspectos técnicos, táticos, o histórico, os fundamentos, as regras, tá? E as atividades rítmicas e expressivas, envolvendo aí principalmente a dança, né, e outras manifestações rítmicas e expressivas.
E para isso, nós vamos desenvolver 3 dimensões, que são as dimensões dos conteúdos ou as dimensões do saber, tá? Então, o aluno, ele vai conhecer o esporte, mas ele não vai apenas conhecer de modo procedimental, ou seja, o fazer. Ele vai conhecer no sentido conceitual, atitudinal e procedimental. O conceitual está relacionado aos conhecimentos que vão envolver, né, o esporte, por exemplo. Eu vou dar um exemplo do basquete. Então, no nível procedimental, ele vai aprender a fazer a bandeja, a reconhecer o que é um passe de peito, um passe picado, um passe de ombro, vai reconhecer quais são as principais funções dentro do jogo, o que faz o pivô, o que faz o ala, o que faz o armador no jogo de basquete, e ele vai saber se portar em relação aos amigos, tendo uma atitude aí, né, solidária, que tem a ver com a dimensão atitudinal, de respeito ao colega, né, sabendo se portar em relação ao momento do jogo em si, respeitar as regras, respeitar os colegas, e na dimensão conceitual, conhecer as questões que envolvem aí o processo histórico do basquete, o aspecto tático do basquete, o que é um corta-luz, o que significa o corta-luz, por exemplo, no basquete, como é que eu realizo, eu já vou para a dimensão procedimental. E aí, como é que eu me posiciono, né? Como é a marcação individual, como é a marcação por zona, né? Então, 2-1-2 ou 3-2, então, como é que eu faço essa marcação? Então, isso o professor pode trabalhar na dimensão conceitual, ao mesmo tempo que trabalha com a dimensão procedimental e atitudinal. Tá? As dimensões, elas estão interligadas, elas não são trabalhadas de modo individual. Tá? Deu para compreender a dimensão dos conteúdos? O que é o procedimental, o atitudinal e o conceitual? Ok, muito bem. E aí a gente tem, esse gráfico é um gráfico que está no próprio documento, onde ele vai exatamente dizer que atitudes, normas, valores, eles estão relacionados com procedimentos e com os conceitos, né? Conceitual, procedimental e atitudinal em relação aos blocos de conteúdos. Esportes, jogos, lutas e ginástica, conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas. Quem pode me dar um exemplo aí de uma dimensão do conteúdo relacionada a conhecimento sobre o corpo na dimensão conceitual? Pode escrever aí no chat, quem não quiser falar. Dei um exemplo da dimensão conceitual sobre conhecimento sobre o corpo. Ninguém? Conhecimento sobre o corpo que a senhora fala é se autoconhecer, se conseguir se colocar numa postura correta? No bloco, imagine o bloco de conhecimento, o bloco de conteúdo é conhecimento sobre o corpo. O que você acha que cabe de conteúdo nesse bloco? O aluno conhecer, por exemplo, o que é uma atividade aeróbica e anaeróbica. Está dentro desse bloco de conteúdo? Tá, sim. Pronto. E aí? Questões respiratórias, quando estiver realizando uma atividade. E aí, me diga, então, como é que eu posso trabalhar algum conteúdo relacionado ao conhecimento sobre o corpo na dimensão conceitual? Como é que eu desenvolvo isso com o aluno? Eu acho que pode começar fazendo uma reflexão sobre algum conteúdo específico. Por exemplo, a senhora trouxe a condição da atividade física aeróbica e anaeróbica. Pronto. Então, eu posso começar fazendo uma pesquisa através de uma conversação para saber o que os alunos conhecem sobre esses dois termos, por exemplo. Pronto, perfeito. Esse conhecimento prévio que eu tenho dos alunos, eu posso informar eles o que é uma atividade aeróbica e perguntar para eles o porquê que essa atividade é aeróbica. Pegar um exemplo e por exemplo, dependendo dos alunos,
Se for um aluno de ensino médio que já tem um conhecimento mais amplo sobre alguma atividade física e perguntar a ele se um tiro de 100 metros é uma atividade aeróbica, ou então dar o próprio exemplo. Correr 1.500 metros é uma atividade aeróbica, correr 100 metros é uma atividade anaeróbica. Por que vocês acham que esses dois tipos de corrida têm essas distinções? E partindo disso, os alunos vão dizer, porque uma é mais longa, outra é mais curta. Isso, que sistema energético está envolvido. Isso mesmo. E aí vai se inserindo nas questões mais biológicas, que talvez os alunos não conheçam mais pertinentemente, e a partir das respostas dele, incluindo essa questão de conhecimento, na qual eles mesmos vão produzindo esses conhecimentos através do que eles já conhecem. Perfeito. E aí, isso está na dimensão conceitual e procedimental. Esse mesmo conteúdo, o que é que eu posso fazer? Nessa mesma aula até. E aí a gente pode colocar para eles experimentarem na prática o que eles entenderam com a teoria. Então, eu posso pedir para eles darem, por exemplo, numa questão de uma quadra, dar 5 voltas numa quadra sem parar, e depois eu quero que eles corram só as laterais da quadra na velocidade máxima. E aí eles vão me dizer o que eles perceberam sobre respiração, sobre técnica de corrida, se eles perceberam que tiveram que diminuir um pouco o ritmo para suportar as 5 voltas. Então, já entra na questão de aeróbico, anaeróbico, e aí a gente pode entrar em outras questões também. Perfeito. E aí, como o Solano também colocou, a questão do canal energético, né, que é o gasto energético, sim. E todas essas questões. Muito bom. E aí, no nível, na dimensão atitudinal, eu posso colocar em relação às diferenças entre os alunos, né? Por que que uns gostam mais das atividades que envolvem os sistemas aeróbicos ou anaeróbicos? Então, você pode ir dizendo para eles, inclusive, respeitar o ritmo de cada um, falar sobre essas diferenças, que quanto mais você treina, quanto mais você é treinado, mais facilidade você vai ter. Consequentemente, aqueles que não fazem tantas atividades, consequentemente, tem menos, vai ter menos ritmo, vai cansar mais rápido. Então, vocês vão, juntamente com os alunos, trabalhando nessas 3 dimensões do conhecimento, tanto conceitual, procedimental, quanto atitudinal. Tá? Só para que a gente visualize como é que isso se materializa, porque às vezes o documento ele traz algo que é simples, mas que a gente não consegue transpor para a prática. E isso, gente, dá para fazer com todos os conteúdos, né? Dá para fazer com os jogos e brincadeiras. Se a gente for trabalhar jogos populares, né? A gente vai trabalhar amarelinha lá, com o primeiro ano, eu consigo trabalhar conceitos, procedimentos e atitudes. Eu explicar o que é a amarelinha, vivenciar a amarelinha, ter atitudes em relação ao outro no momento do jogo da amarelinha. No pega-pega dá para a gente fazer isso, né? Numa atividade de dança, que eu vou ensinar o forró, o hip hop, ou qualquer outro tipo de atividade rítmica, é possível fazer isso. Então, é importante trabalhar com essas dimensões e que o aluno compreenda que a disciplina de educação física tem conhecimentos próprios, assim como tem a matemática, tem o português, tem a geografia, e que o nosso conhecimento próprio, ele advém principalmente de todos aqueles aspectos relacionados ao corpo e ao movimento que foram historicamente sendo desenvolvidos pelos homens e pelas mulheres ao longo do tempo, e que foram aí sendo também modificados, certo? E aí a gente vem para o outro documento, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, ele inaugura uma outra concepção de educação física, sem deixar de lado, né, a cultura corporal, mas entendendo que precisava ter uma linguagem para se aproximar mais desse professor e que trouxesse algo bem específico da educação física. E aí o termo que foi utilizado foram as práticas corporais. Então, a educação física continua sendo um componente curricular que vai tematizar as práticas corporais. Vejam que os parâmetros, eles diziam que a educação física é um componente curricular que integra e introduz os alunos na cultura corporal. Já
a BNCC vai informar que a educação física é o componente curricular que vai tematizar, ou seja, que vai desenvolver, tanto no aspecto teórico, prático, vivencial, atitudinal, as práticas corporais, nas suas diversas formas de codificação e significação social. Ou seja, as práticas corporais, elas têm signos diferentes e codificações que as caracterizam. Se você falar a palavra basquete, tem ali todo um código envolvido no ato de jogar o basquete. Existem os elementos próprios que vão fazer parte do basquete e que vai diferenciar o basquete do vôlei. Vou dar um exemplo. O basquete tem o passe de peito. O vôlei tem a manchete, o saque, né, a recepção, o movimento de jogo é diferente, eles vão fazendo um rodízio ao longo da quadra. O basquete é uma prática de invasão em que um time avança tentando, né, fazer pontuação, né, no campo do adversário e vice-versa. Então, essas práticas corporais devem ser tematizadas pela educação física na escola, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas, ou seja, das formas de se expressar dos sujeitos, e patrimônio cultural da humanidade, e aí por isso que eu falei que não deixa de ter uma relação com a cultura. Nessa concepção, o movimento humano, ele está presente, ele está sempre inserido, né, no âmbito da cultura, e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Por que isso? Exatamente porque vai explicitar essa íntima relação que a educação física vai ter que estabelecer com a área de linguagens e códigos e suas tecnologias. Então, os autores da Base Nacional, eles tentaram incorporar na própria concepção de educação física uma linguagem que viesse a aproximar a educação física da área de linguagens e códigos. Por isso que ela traz aí a tematização das práticas corporais e trazem as práticas corporais como textos culturais. E aí vocês vão associar essa concepção com o que os currículos pós-críticos apresentam, né? Vejam que os currículos pós-críticos, eles vão trabalhar exatamente com os textos culturais. Cada cultura faz a sua própria, cada cultura tem as suas próprias práticas corporais. Lembra que a gente viu nas teorias pós-críticas do currículo, para a constituição da identidade desse sujeito que é um ser subjetivo, que tem a sua própria forma de se expressar, tá? E aí a gente tem também, diferentemente dos PCNs, vejam que esses aspectos que eu estou explicando agora é exatamente a leitura que vocês vão ter que fazer para realizar o trabalho. É entender e saber diferenciar um documento do outro. Tá? Os conteúdos propostos pela BNCC, diferentemente da base, são 6 unidades temáticas, diferentes do PCN, são 6 unidades temáticas. O PCN, ele tem 3 blocos de conteúdos. A BNCC, ela apresenta 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, ginásticas, práticas corporais de aventura, esportes, danças e lutas. Os PCNs eram esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e esporte, jogos, lutas e ginástica, atividades rítmicas e expressivas, está faltando um, conhecimento sobre o corpo, ok? E a BNCC são 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, ginásticas, práticas corporais de aventura, esportes, danças e lutas. E aqui, nós temos a apresentação também diferente em relação aos PCNs. Os PCNs eram primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, sétimo e oitavo. A base,
ela distribui os objetos de conhecimento em primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano, sexto e sétimo, oitavo e nono, tá? E a base, ela traz os objetos de conhecimento obrigatórios para aquele nível de ensino, ou seja, o aluno não pode sair do segundo ano sem ver brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Ou seja, quais são as brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional? É papel do professor levantar essas brincadeiras e jogos da cultura local e regional e vivenciar, tematizar com os alunos na aula. No terceiro ao quinto ano, os alunos têm que conhecer minimamente alguns jogos populares do Brasil e do mundo, né? O carimba é um jogo popular do Brasil. A amarelinha é um jogo popular do mundo, né? Vamos colocar um exemplo. Eles vão ter que conhecer brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena. Então, cabe ao professor procurar aí esses jogos de matriz africana e indígena e trabalhar. O aluno no quinto ano, ele tem que sair sabendo que é um jogo de matriz africana e um jogo de matriz indígena, tá? Por que isso? Porque a base, ela trabalha exatamente com os direitos de aprendizagem, ou seja, é direito da criança conhecer ter acesso a esses conhecimentos do primeiro ao quinto ano. Com relação aos esportes, ele tem que saber o que são os esportes de marca, precisão, campo e taco, rede, parede e invasão. A base, ela também traz o anúncio aí de uma nova nomenclatura para o ensino dos esportes. Rompe com a tradição de ensinar o esporte basquete, vôlei, handebol, futsal e amplia o leque de possibilidades para que o aluno compreenda inicialmente e diferencie o que é um esporte de marca e o que é um esporte de precisão. Os esportes de marca são todos aqueles esportes nos quais eu tenho que cumprir, eu tenho que atingir uma determinada meta, como, por exemplo, no salto em distância. O atleta salta e eu vou marcar para identificar quanto ele saltou. Eu vou arremessar o dardo. É lançar ou é arremessar, Lucas? Eita, agora me pegou. Lançar. Arremessar só o peso. Arremessar o peso. Lançar o dardo e lançar o martelo, né? E aí, esses esportes de marca, eles se caracterizam por ter que marcar uma certa distância, né? Cumprir um determinado tempo. Por exemplo, a prova de 100 metros é uma prova de marca, porque eu vou cumprir os 100 metros dentro do menor tempo possível. Já os esportes de precisão, como o próprio nome já diz, eles vão ter que atingir uma determinada meta ou alvo. O boliche, por exemplo, é um esporte de precisão. O tiro com arco é um esporte de precisão. Você tem que atingir uma determinada meta. Já os esportes de campo e taco são todos aqueles que precisam aí de um espaço, né, e de elementos como que está aí colocado. Vou dar o exemplo de o golfe, né, o que mais? Campo e taco. Tem o golfe, tem o cricket, tem e outros mais, que aí a gente teria que trazer também para a nossa realidade. Os meninos aqui jogam tacobol, mas o tacobol não é um esporte, ele é um jogo pré-desportivo, vamos dizer, aí do golfe, né? Do golfe não, do golfe, né? Aquele que troca de bases é qual? Golfe não, Beisebol. Beisebol, isso, é o beisebol. Aqui 2 vezes. Foi Hã? colocado no mas porque eu não estou acompanhando o chat. Fica Tudo bem, professora. A tela, eu acho que o Meet deveria melhorar isso, colocar a nossa tela e deixar a tela do lado lá. Ou é porque eu também não sei, pode ser que eu também não saiba. Os esportes de rede e parede são todos os que envolvem também esse elemento, que aí vem o vôlei, vem a peteca, aquele que bate na parede e volta, squash, Acho que é squash, né? Que bate na parede e volta, você fica rebatendo a bola contra a parede, né?
E os esportes de invasão naquele em que o adversário tem que entrar no campo do adversário, invadir o campo do adversário para tentar marcar um gol ou marcar ponto, que aí vem o basquete, handebol, futebol, futsal, aí por aí vai. As ginásticas, elas estão divididas aí no 1º ao 5º ano na ginástica geral. As danças seguem mais ou menos o mesmo propósito dos jogos e brincadeiras, começam com as danças local e regional, e depois a dança do mundo e a dança africana e indígena. As práticas corporais, elas não estão inseridas no 1º ao 5º ano, e as lutas somente a partir do 3º ano. Segue também os mesmos propósitos, a mesma complexidade, vamos dizer assim, das danças e dos jogos e brincadeiras, que é partir do local para o regional. E aí, os objetos de conhecimento do 6º ao 9º ano, 6º e 7º, 8º e 9º, os jogos e brincadeiras, jogos eletrônicos, esporte de marca, precisão, invasão e os técnicos combinatórios, esportes, rede, parede, campo e taco, invasão e combate, a ginástica de condicionamento físico e conscientização corporal, danças urbanas, dança de salão, lutas do Brasil e lutas do mundo, e as práticas corporais aí em relação aos locais, né? As práticas corporais urbanas e as práticas corporais na natureza. Ok? Então, esses são as principais, diferenças, né, em relação aí, em relação aos objetos de conhecimento da educação física. Ok? E aí, uma outra diferença, enquanto os parâmetros curriculares, eles têm 3 dimensões do conhecimento ou do conteúdo, a Base Nacional, ela propõe 8 dimensões. O direito do aluno de experimentar, usar e se apropriar desse conhecimento, fruição, ou seja, não sentir o tempo passar, ter prazer, gostar de praticar, né, os conhecimentos da educação física, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Embora sejam bem mais amplos, eles se associam muito com os parâmetros, né? No momento em que a gente fala da experimentação, uso e apropriação, fruição, esses aspectos eles estão muito relacionados com o fazer, com o se envolver, que seria a dimensão procedimental, né, que está proposta lá nos parâmetros curriculares. A reflexão sobre a ação, a análise e a compreensão, eles estão muito associados com a dimensão do saber, né? Que é relacionado com a dimensão conceitual. Já a construção de valores e o protagonismo comunitário, ele está muito associado com a dimensão atitudinal, né, com o se portar. Tá? E aí, essa tabelinha, ela mostra um pouco, né, da experimentação, uso e apropriação, fruição. Eu considero a reflexão também sobre a ação muito mais na dimensão conceitual. Tá? Mas aí a tabela é da professora Soraya Darido, né, essa associação, e eu acho também que a construção de valores e o protagonismo comunitário, ele está muito associado com o atitudinal e a análise e compreensão com o conceitual, ok? A base, ela propõe 10 competências para a educação física, tá? São 5 aqui e mais 6 no outro, aliás, são 11 competências, tá? São 11 competências que o documento apresenta, compreender a origem da cultura corporal, planejar e empregar estratégias para resolver desafios, né, relacionados às práticas corporais, considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e condutas, refletir criticamente sobre as relações entre as práticas corporais e os processos de saúde, doença, inclusive no contexto das atividades laborais, identificar os padrões de desempenho, saúde e beleza. Essa aqui é muito parecido com o que está nos PCNs.
identificar as formas de produção dos preconceitos, sabendo, né, combater e sabendo se posicionar criticamente, interpretar e recriar valores, sentidos e significados diferentes às práticas corporais, reconhecer as práticas corporais como elementos que vão constituir a identidade cultural dos povos e grupos, principalmente aqui, gente, com relação à diversidade de prática, né, dos povos indígenas, a diversidade de práticas africanas, que também existe uma lei que nos obriga a implementar essa temática no nosso currículo, né. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma, reconhecer o acesso às práticas corporais como um direito do cidadão, isso aí tem muito a ver com a questão mesmo de como é que eu vou usufruir das práticas corporais no meu contexto, na minha cidade, na minha região, e utilizar, desfrutar e apreciar de diferentes brincadeiras, jogos, esportes, dança e ginástica, tá? Então, essa é a temática, né, de hoje. Eu espero que tenha ficado claro aí para a gente, essas principais diferenças nas concepções de educação física, nos objetos de conhecimento ou blocos de conteúdos, e também com relação às dimensões do conhecimento. Eu sei que é muita informação, mas é importante que depois vocês possam ler com mais calma o documento, tentar identificar essas diferenças, mas o que eu tentei trazer foi o básico, assim, pontuar exatamente, a partir da apresentação dos slides, né, essas diferenças. Como é muito conteúdo, eu vou deixar para apresentar essa temática aqui, ó, vou só mostrar hoje, para que vocês possam ler, está na aula de hoje, mas a gente não vai ver hoje, é isso aqui, que é como está estruturado o currículo. Já estão vendo aí? Acho que já. Sim. Abriu, professora. Deixa eu ver aqui do começo. Só tá pequeno, tá como eu vou botar aqui. Não sei por que não tá aparecendo para eu apresentar. Só um minutinho. Acho que está em formato de vídeo isso aqui. Pronto. Tá errado. Não sei por que foi para formato de vídeo. Essa eu e as minhas loucuras aqui na... É que eu vou abrir de novo. Só um minuto. Eu brincando no Canva aqui, tentando acertar. Eu acho já. Aqui ele. Eu botei em formato de apresentação. Não sei por que não está em formato de apresentação. Não está. Ver se tem outro. Só um minuto. Tá lento aqui. Não tá aparecendo. Mas eu acho já, eu sei onde tá. Depois eu ajeito lá. Devo ter mexido em alguma coisa. Aqui, ó, vou falar um pouquinho sobre os principais documentos que vão nortear como é que está organizado o currículo da educação física no Brasil para a área escolar, tá? Falar um pouquinho desses conceitos aí do currículo que está presente, tanto na BNCC, tá? As diretrizes principais para a elaboração do currículo, como é que está distribuído, né, essa formação básica comum e a parte diversificada. E aí eu vou abordar um pouquinho também na próxima aula sobre o ensino médio. Aqui é como é que está estruturada a educação física na BNCC. Então, eu vou pedir para que vocês deem uma olhada nesse documento. Já está lá no SIGA, tá?
Esse documento já está aqui, ó, está no Siga de vocês. Vocês entrarem aqui. Ó, onde tem aí a semana 7, slide sobre o tema Organização Curricular da Educação Física no Brasil. Como não dá tempo a gente apresentar hoje, eu apresento na próxima aula, tá bom? E aí fica aberto aqui para as perguntas, tá? O Solano tinha me perguntado no começo da aula se a gente ia apresentar, né? Como a gente vai ter um trabalho mais à frente sobre a apresentação, a gente finaliza logo essa primeira etapa, Solano, aí depois, na última aula dessa etapa, a gente volta, que é quando a gente vai fazer tipo uma grande, como é que a gente diz? Um grande resumão, tá? Aí é bom porque a gente relembra alguns tópicos, tá bom? E aí, se você já quiser se prontificar, eu já coloco o seu nome aqui na lista para você apresentar. Tanto essa parte quanto dos currículos, né, quanto essa parte da BNCC, a gente vai escolher 1 ou 2 trabalhos para que vocês possam também apresentar. Um dos vídeos que vocês forem apresentar, ou um dos trabalhos, tá bom? Para a gente fechar essa etapa. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida com relação ao trabalho? Pode ser tanto um texto, como também pode ser um vídeo entre 5 a 7 minutos. Vocês apresentando, falando sobre esses 3 aspectos. Concepção de educação física, os blocos de conteúdos e os objetos de conhecimento e as dimensões do conteúdo. O Daniel levantou a mão. Pode perguntar, Daniel. Professora, quer dizer que o vídeo ele substitui o texto comparativo? Sim, sim. Ou é um ou é outro. Ok. Tá? Ou um ou outro. Porque aí, quando eu assistir o vídeo, eu já vou ver o texto que você fez e o texto falado, né? Vocês apresentando. Isso já é o texto, tá bom? Uhum. Precisa fazer 2 trabalhos. E ainda pode fazer em dupla, em trios, tá bom, gente? Não é obrigado a fazer individual, tá? Por exemplo, tem um formato de apresentação que eu descobri aqui através de uma plataforma que Sim. dá para eu gravar uma aula como se eu fosse um professor, numa apresentação do lado e a imagem aparecendo quadriculada embaixo. Perfeito. Então, para fazer Pode ser um formato de vídeo assim, por exemplo? Pode sim. É mais ou menos o que eu gravo. Eu gravo utilizando o... Como é que é o nome do programinha, meu Deus? Eu tenho aqui ele. OBS? O OBS, exatamente. Eu gravo pelo OBS. Mas sabe que o próprio PowerPoint também dá para fazer? Né? O PowerPoint também permite você gravar. Agora, não aparece você, aparece só os slides, né? Já o OBS, não. Ele te dá a oportunidade de aparecer a tela do lado. Entendi. Só que o OBS é meio complexo, né? De mexer. Tu acha? Eu achei bem facinho. Preciso estudar mais sobre ele. Porque tem tanta ferramenta. Eu descobri esse que é bem simplesinho, chamado Bicult. Eu aprendi com um amigo que é professor. Não conheço. Pois é, ele é bem simples e ele permite gravar, ele permite editar, e aí eu tenho usado ele. Aí ele edita também? Ele edita. Que maravilha. Ele permite editar trechos tanto da parte de vídeo quanto de áudio. E eu gostei muito dele. Aí eu achei ele mais simples do que o OBS. Perfeito. Gente, então dá para vocês pegarem essas ideias. E dá para fazer também como se fosse pelo Instagram, não dá? Eu acho que dá. Eu vejo tanta gente colocar tantos vídeos lá. Se for curtinho, eu acho que dá. Mas também vocês não vão colocar um vídeo no Instagram de trabalho, né? Não faz muito sentido. Mas, enfim, são sugestões. Ok? Perguntas? Não mais perguntas? Pronto, Solano está perguntando se alguém quer fazer dupla. O importante é vocês colocarem exatamente aí
qual foi a compreensão, né, a partir disso. Podem utilizar os slides que estão aqui para estudo, tá? Para que você... E tenha esse outro slide que eu estou deixando hoje, que é para a próxima aula. Lá no final tem a tabela que explica como é que está a BNCC, né? Então, nessa planilha lá, dá para você fazer algo parecido, falando da concepção, dos objetos de conhecimento e das dimensões do conhecimento, ok? Então, ficamos por aqui hoje, agradecer a vocês por mais essa quarta-feira, por nós estarmos juntos aqui, e aí na próxima semana a gente dá continuidade, ok? Eu vou só parar a gravação, tá? Já que não temos mais perguntas.